Por tudo que a gente já viu nos vídeos passados, fica óbvio que o que importa é o conceito e não o modelo. Quando a gente percebe que o modelo são apenas dicas que uma consciência pode utilizar para retirar os significados e os conceitos que estão dentro da própria consciência da pessoa, fica óbvio que o modelo é completamente irrelevante. Não que ele não seja importante, os modelos são importantes e ajudam a gente a retirar cada vez mais significados, cada vez mais complexos sobre a realidade. Mas claro que todo mundo já percebeu que o modelo, então, as teorias em si, pouco importam. O que realmente importa é o seu próprio entendimento daquela coisa, o seu próprio entendimento do universo. Bom, e apesar de todos os cientistas verem que é óbvio, isso é uma verdade óbvia, a gente tem que tomar cuidado. Porque se a gente não entende direito o que isso significa, a gente cai na estrutura social que nós estamos modeladas hoje, acadêmica, às vezes vai contra essa própria verdade. Então, nas universidades e nas escolas, a gente é influenciado a decorar as coisas. Você tá lá, você vai fazer uma prova para decorar, você decora aquilo. Vale muito mais você decorar uma coisa do que você realmente entender aquele modelo. E a própria universidade, a própria escola, ela às vezes impede com que a pessoa comece a questionar aquele modelo. Ela impede questionamentos. Ao invés de, né, a gente deveria, na verdade, fomentar essa discussão, a gente devia fomentar o questionamento das coisas de diversas visões. Mas não, toda a academia hoje, ela é meio que, ela é estagnada no próprio status quo. E por que que isso funciona? Por que que ela está estagnada no próprio status quo? Porque se você começa a aceitar, né, porque você tem a grande perda de você seguir um caminho científico e de você aceitar qualquer outra falácia. Então, para você não aceitar qualquer outra coisa que seja contra o seu status quo, você acaba se fechando. Isso é um caminho natural, mas que impede com que a ciência evolua cada vez mais. Então, como a gente já viu lá desde o início, e a gente vai ver mais para frente ainda um pouco, que todas as teorias têm uma crença. E não adianta você simplesmente se fechar para apenas aquelas crenças que fazem parte do status quo. Então você tem diversas teorias religiosas, diversos aspectos religiosos que são muito mais profundos do que diversos aspectos científicos. E mesmo assim você vai se fechar para eles. Por quê? Porque a crença de base dele não condiz com a sua crença de base. Então agora a gente tem que começar a discutir o que são essas crenças. Eu posso realmente distinguir alguma verdade religiosa, algum pensamento religioso de um pensamento científico para realmente fazer essa exclusão que claramente existe hoje, uma exclusão, né, um fechamento da academia para diversas outras crenças. Então que hoje em dia a gente tem uma crença mais materialista, está mudando, né? Hoje em dia com a mecânica quântica está escancarando que o materialismo é falacioso nele próprio. Então isso está mudando, mas até há pouco tempo atrás a academia era completamente materialista, se fechava num ambiente materialista e não aceitava nada que não seja materialista ali. Então se você começasse já a questionar ou bolar uma teoria onde a sua crença de base não fosse materialista, você já é excluído desse sistema. Antes mesmo de você conseguir entrar nele. Então perceba que isso é uma coisa ruim. Você não está fazendo uma seleção natural de teorias. Você está fazendo uma seleção partidária de teorias, porque você só aceita entrar naquele bolo teorias que possuem a mesma crença de base sua. Então, por exemplo, num meio materialista, ele não aceita uma teoria que não seja materialista. Então você simplesmente fecha os olhos para todas aquelas verdades que possuem crenças que não são materialistas. Tá? E isso é uma seleção partidária, isso não é uma seleção natural de teorias. E é por isso que às vezes você vai ver algumas áreas científicas que estão completamente atrasadas e que já outras áreas que possuem uma crença de base um pouquinho diferente já superaram há muito tempo.
Hoje os cientistas estão começando a abrir os olhos para isso, mas ainda a gente tem uma inquisição científica rolando na atualidade. A famosa frase, né, da mecânica quântica, cale a boca e calcule. Como que cientistas que estão ali atrás da verdade podem proferir uma frase dessa? Cale a boca e calcule. Sério? Sério? Esse é o seu limite intelectual? Vamos calar a boca e calcular? Eu não estou dizendo que às vezes você não possa simplesmente se desviar de algumas coisas. Falar assim, não, eu não estou com tempo suficiente para entrar em alguns aspectos filosóficos dali. Beleza, eu não estou com tempo de sair da minha crença de base. Tudo bem, mas isso é completamente contrário a você realmente tolher, a você realmente desmantelar tudo que tem uma crença que não faz parte da sua. Tá? E a academia hoje, né, isso já vem há algum tempo já sendo materialista há muito tempo e tolhendo mesmo qualquer outro tipo de interpretação, qualquer outro tipo de crença de base que algumas outras visões têm. Né? E isso está completamente errado. Então, hoje vale muito mais você decorar as equações de Maxwell e saber, e decorar mesmo, decorar como que é aplicado as equações de Maxwell em determinados conceitos, porque os professores universitários basicamente só sabem fazer isso mesmo, eles só decoraram e sabem aplicar aquilo decorado. Se você pedir para ele aplicar aquilo ali num lugar onde ele não decorou, ele não vai saber aplicar aquilo. Tá? A maioria dos professores universitários não vão saber aplicar. Mas enfim, você é obrigado você é estimulado como estudante a decorar apenas aquilo, e em nenhum momento questionar aquilo, em nenhum momento questionar se o campo elétrico e o campo magnético realmente existem ou são apenas suposições. Né? Então, tipo, né, então, apesar de todo mundo, não existe nenhuma pessoa que está assistindo esse vídeo que saiba que isso que isso não acontece. Isso acontece e as mesmas pessoas que estão dentro desse status quo e que fazem isso, elas próprias sabem que estão erradas, mas elas não conseguem lidar com aquilo, porque já é uma estrutura social montada. Né? Então, mesmo a pessoa estando lá, ela fala assim, sim, a gente tolhe várias coisas, mas se a gente não tolher, poderia ficar pior ainda, poderia entrar numa bagunça. Tá? E tudo bem, eu concordo com isso. Eu concordo. Às vezes, se você não tolher algumas coisas, pode virar bagunça. Né? E sim, essa é a vida. Mas, só por causa... Ao mesmo tempo que a gente tem que admitir que se não tolher tem que virar bagunça, você tem que admitir que ao tolher você também está dificultando o processo de aprendizagem. Que você está dando muito mais importância para o status quo e o modelo do status quo que existe do que simplesmente entendendo ele. Entendendo? Então você vê praticamente ninguém entende as teorias científicas a fundo. E é incrível como tipo, o cale a boca e calcule está impregnado na academia. Incrível, tipo, cara, ninguém vai falar que isso é ridículo. Sério? Ninguém, não vai existir nenhum professor que vai falar assim, não gente, isso é ridículo falar isso, né? Isso não quer dizer que você não possa simplesmente se fechar em algum momento para alguma coisa e falar assim, não, vamos aprender a calcular primeiro, depois que você aprender a calcular a gente discute. Tudo bem, não tem problema nenhum. Tá? Mas, enfim, não é isso que acontece, né? Vamos ser honestos aqui. O negócio está bem mais extrapolado do que outra coisa. Não tem diálogos. Justamente porque as pessoas não conseguem perceber a crença de base dela. Então as pessoas que estão no meio lá acadêmico, materialista, elas não conseguem entender que tudo que elas estão fazendo tem uma crença de base ali, ó. Tem uma crença. Vamos olhar essa crença e vamos discutir a sua própria crença? Então, vocês estão falando isso. Quando vocês falam cala a boca, calcula, vocês estão falando, não, vamos tampar o olho para essa crença de base. Vamos tampar o olho, vamos só calcular e pronto. Não vamos discutir a crença de base, não. Tudo bem, mas é isso. Então perceba que para ser um verdadeiro cientista, a gente precisa entender quais são as nossas crenças de base. Tá? Porque se você não consegue questionar a sua própria crença de base, você está sendo dominado por ela. Então você está entrando sendo dogmático. Você está sendo dogmático. E eu vou explicar mais para frente também os dogmas da academia. Mas enfim, se a gente não domina as nossas próprias crenças de base, são elas que vão te dominar. E aí você vai virar um dogmático. Tá? Então a gente tem que entender essas crenças de base, que a gente mesmo está embutido. Para começar a ser honesto com a realidade. Começar a ser honesto com o próprio conhecimento. Tá? Então entendo. Até mesmo modelo matemático. 1 mais 1 é igual a 2. Se você só decorar isso, se você só decorar as operações matemáticas, não vale de nada.
Não vale de nada. A verdadeiro significado ali é saber que uma unidade mais uma unidade é igual a 2 unidades. Esse verdadeiro conhecimento é que importa. Se você só decorar o modelo matemático, nada faz sentido. E a gente já viu, a matemática inteira é apenas modelo simbólico. Não existe verdade ali, não. A matemática não é linguagem dos deuses, igual os cientistas sempre acharam, não. Não tem nada de especial na matemática. Nada. Matemática é só um modelo simbólico, mais nada. O verdadeiro significado que está ali é tirado da sua própria consciência, não está no modelo. O modelo matemático não é capaz de falar que 1 mais 1 é igual a 2. Não existe modelo matemático que consegue provar que 1 mais 1 é igual a 2. Não existe. Certo? Essa prova só está dentro da sua consciência. Então, se você não entende isso, se você não entende que 1 mais 1 é igual a 2, pouco importa se você decorou que 1 mais 1 é igual a 2. Pouco importa. Certo? Então, o que importa é o conceito e não o modelo. Então a gente precisa realmente começar a questionar isso. E realmente começar a entender as coisas. E não aceitar as coisas simplesmente porque a teoria diz assim, ou decorar a teoria. Né? E infelizmente a academia inteira hoje está isso. A gente, se você não decora, se você não dá a resposta decorada, né, você nem vai ser aceito. Você nem vai ser aceito. Então não importa você começar a questionar e ser realmente honesto com o que você sabe. Bom, então por isso a gente vai começar agora, no próximo vídeo, a gente vai ver o que são crenças e como lidar com elas. Então, até o próximo vídeo.